No quadro Pequeninos de hoje, vamos falar de um assunto importantíssimo para quem tem criança em casa ou trabalha em um ambiente com muitas delas, é o engasgo. Como ajudar nessas horas? Fábia Cepeda ajuda a gente a responder essa pergunta, esse temor de todo pai, de toda mãe quando vê o filho engasgando. Como é que age nesses momentos? Bom dia. Primeiro passo é não se desesperar, né, Gustavo? Apesar de ser uma dica muito difícil, muito complicada. E aí o segundo passo é já ter esse conhecimento todo de como fazer esse processo de desengasgo. O engasgo ele ocorre justamente quando aquela criança de alguma forma engole, talvez um alimento ou então um líquido, às vezes até mesmo um brinquedo, né? Coloca na boca, acaba engolindo. E aí esse engasgo pode acontecer, pode engatar esse corpo estranho nas vias aéreas. E aí é preciso fazer essa manobra para evitar que algo pior aconteça. Mas quem vai ensinar para a gente, e agora eu peço muita atenção, principalmente dos pais que estão nos acompanhando, que a gente vai ensinar o passo a passo para o desengasgo, dependendo inclusive da idade e do tamanho da criança. Quem vai ajudar a gente é o Dr. José Guatassara, está aqui ao meu lado, médico especialista em primeiros socorros e também diretor do SAMU. Dr. Guatassara, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Esse que é um assunto tão importante, a gente já falou sobre ele outras vezes, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas desconhecem a forma como socorrer uma criança em uma situação de engasgo e, inclusive, queria começar já comentando com o senhor sobre uma lei que existe, que é a Lei Lucas, que deveria fazer com que essa situação fosse mais rara, né? Por meio de treinamento, de pessoas mais preparadas para agir nessas situações, mas, infelizmente, é uma lei que não é colocada em prática ainda, né, doutor? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Falar em engasgo é falar na Lei Lucas. A Lei Lucas era um garoto de 10 anos que em setembro de 2017, durante um piquenique do colégio, que era um dia de lazer, se tornou um dia trágico para a família, que ao se alimentar de um cachorro quente, ele engoliu um pedaço de salsicha e se engasgou. E as pessoas que estavam lá tentaram, de maneira inapropriada, tentar socorrê-lo. E realmente essa criança veio a óbito. E daí a sua mãe começou a fazer um trabalho sobre isso para tentar diminuir esse índice, inclusive de mortalidade, que engasgo de vias aéreas superiores, isso é sinal de morte. E ela conseguiu a Lei 13.722 de 2018 sancionar que seria obrigatória em todas as escolas, em todas as creches, em todas as instituições que trabalhassem com criança, 1/3 do seu efetivo teria que ter uma formação em primeiros socorros. Infelizmente isso não acontece, infelizmente esses óbitos estão acontecendo, é por isso que a gente faz esse trabalho, tentando conscientizar a família, o porteiro do prédio, a babá, que tem essa formação, que no caso de emergência não dá tempo de chegar um socorro, porque o cérebro só pode ficar no máximo 4, 5 minutos sem oxigênio e isso pode levar ao óbito. É agir rápido nesse momento. Inclusive, quando a gente vai falar sobre processo para desengasgo, para desengasgar aquela criança que está naquela situação, isso depende também muito da idade da criança, então precisa também conhecer isso, né, a forma sobre como fazer esse desengasgo. No caso, você está com um boneco pequeno, que seria representando um recém-nascido, que é uma manobra diferente. Essa manobra é um pouco diferente. Por quê? Por causa da idade da criança. Qual é a técnica correta? Nós colocamos a criança em cima do nosso braço, no membro superior, com a formação da pinça do dedo, você segura na bochecha da criança, num ângulo de 45 graus com o solo, você vai fazer apertar a bochecha da criança. Ao apertar a bochecha da criança, você vai ter duas respostas. Primeiro, provoca uma dor e ela vai chorar. O choro nada mais é do que um jato de ar que vai sair dos pulmões, passa nas cordas vocais e produz o som. E a segunda é abrir a boca, porque a criança não sabe abrir a boca para cuspir. Então, ao apertar e você botar nesse plano inclinado, por gravidade, o corpo estranho vai sair. Então, você aperta na bochecha, ela vai abrir a boca, vai chorar e com a mão em concha, não é murro, com a mão em concha você vai bater na junção lombar-torácica, nesse sentido, ó. Qual a força? Não é com muita força.
A técnica, porque toda vez que você bate, você empurra a barriguinha dela contra seu antebraço e você espreme a criança, empurrando o diafragma para cima, aperta a base do pulmão e ele joga o ar para fora. Então essa é a técnica da retirada do corpo estranho na criança quando é recém-nascido. Doutor, nesse caso, logo a expectativa é que esse corpo estranho saia. A cada, vamos dizer, 30 segundos, a cada minutos, você dá um giro, observa se já saiu e mesmo assim, você sabe logo que saiu porque ela vai chorar. E o choro já que significa que as vias aéreas estão livres. Então, com isso, você tem certeza e vê o corpo estranho. E toda vez, como é que a gente sabe que a criança pode estar engasgada? É quando ela está brincando com determinados brinquedos que são muito pequenos. E a criança, quando é muito pequenina, tudo que ela pega, ela leva à boca. Por quê? Porque ela não tem um tato bem aguçado. E ela leva a boca para sentir o objeto melhor, sentir o gosto do objeto e às vezes ela pode se engasgar. Então é por isso que a gente tem que estar muito atento quando uma criança começar a ficar triste, querer ficar agitada, ela pode estar com o corpo estranho nas vias aéreas. E aí fazer esse procedimento é o recomendado? É fazer quando for pequenininho, fazer. Quando for maiorzinho, nós temos uma manobra de remelix, que é outra técnica que a gente vai ser mostrada aqui por uma socorrista júnior. Então vamos lá, vamos convidar os nossos socorristas júniores que vieram participar com a gente ao vivo. Eu apresento para vocês aqui a Gabriela, de 9 anos, o Henrique, de 4 anos de idade. O Henrique que está com esse aparelho aqui. Antes da Gabriela demonstrar, doutor, explica o que é isso aqui que o Henrique está usando. Esse aqui é um aparelho que a gente mandou buscar fora, que demonstra qual é a técnica correta para você fazer. Esse aqui é como se fosse o abdômen da criança, essa aqui seria mais ou menos a região epigástrica. E a técnica, a Gabi vai orientar como vai ser. Abre um pouco a perna, encosta a perna para poder apoiar a pessoa que está de pé. Na região epigástrica ela vai botar a mão fechada, jogar o tronco para frente e pedir para a criança gritar ou chorar ou tossir, que tudo isso ajuda. E ela, com a manobra de remedista, ela vai fazer uma contração forte e a tendência ao corpo estranho de sair. Vamos lá, vou chegar aqui mais perto da Gabriela e do Henrique. Gabriela, me explica primeiro o nome da manobra e como é que você vai orientar aí o Henrique a fazer ali durante o momento de engasgo. O nome da técnica é técnica de remelix e, primeiramente, o Henrique vai ter que abrir um pouquinho a perna e abrir o braço. Essa perna é para eu segurar para quando eu empurrar, para eu empurrar a barriga dele. Tem que colocar minha mão assim, aí depois eu falo para ele ficar o tronco mais um pouquinho para frente. Eu falo para ele tossir, chorar ou gritar. Aí depois de tudo isso eu desengajo a pessoa. E aí, no caso, seria o corpo estranho saindo do Henrique. Como é que você aprendeu isso, Gabriela? No socorrista júnior. Você foi ensinada a fazer esse procedimento? Sim. Caso o seu irmãozinho, por exemplo, engasgasse, você saberia como resolver a situação? Sim. Foi difícil aprender? Não. É só treinar, né? Sim. Gabriela, obrigada. Aqui o Henrique também, que foi o nosso modelo. O Henrique sabe também, doutor, fazer a manobra? Sabe, também já foi treinado. As pessoas, a gente faz isso como um trabalho recreativo, mas de qualquer maneira fixa alguma coisa. Não é que ele tenha idade para fazer, mas ele pode orientar uma pessoa a fazer, que é isso realmente que interessa nas escolas. E é importantíssimo, a gente trouxe o Henrique e a Gabriela aqui, que inclusive são netos do seu Gatassara, porque é importantíssimo que as crianças, elas entendam também como é esse procedimento, para ajudar, como o doutor falou, às vezes um coleguinha na escola, às vezes o próprio irmão. As crianças, elas têm sim a capacidade de aprender e saber fazer essa manobra. Com certeza, elas são treinadas com uma formação não só na manobra de remelix, mas como uma manobra de massagem cardíaca, de verificar a pressão arterial, de verificar uma temperatura, e com isso a gente consegue resolver o problema dentro de casa. Agora, explicando o que aconteceu aqui, quando a Gabriela pediu para ele abrir as pernas, abrir os braços e inclinar para frente, por que essa posição é importante? Porque, um exemplo, essa colocação da perna entre a perna da pessoa que está engasgada vai apoiar, porque se você puxa ela pode desequilibrar. Quando você joga para frente, o corpo estranho não vai sair
a gravidade está para baixo, então você tem que jogar o tronco para frente para ficar com a boca na direção do chão, para poder o corpo estranho cair, a gente vê que caiu. E essa manobra você aperta aqui no epigastro, onde você tem o diafragma, pressiona o diafragma para dentro e para cima, que contrai a base do pulmão e ele joga o jato de ar para fora. Se fazendo essa manobra o corpo estranho não sair, o que fazer nessa hora, doutor? Se você souber qual é o corpo estranho, por exemplo, se for uma espinha de peixe, não tem risco. A pessoa não vai morrer porque o ar passa pelo lado. Mas se ela continuar a ficar cianótica, ela não conseguir respirar, aí você tem que passar por uma manobra mais invasiva, fazer uma cricotireoidostomia por punção e correr para um hospital. Mas isso já é um procedimento médico. Mais complicado, a orientação é realmente ir logo para o hospital. E mesmo depois de fazer o desengasgo, como a gente mostrou em um caso aqui do Henrique, que tem 4 anos, tem que ir para o hospital de qualquer forma, mesmo conseguindo tirar aquele corpo estranho? Tem sim. Tem porque alguns corpos estranhos que ficam encravados nas vias aéreas pode criar um processo de ferimentos inflamatórios, pode vir um edema posterior e complicar a respiração. Então tem que ser avaliado por um otorrino. Agora a gente trouxe aqui a Gabriela e o Henrique, que fizeram essa demonstração da manobra, e eles já sabem como fazer a manobra, porque participaram de uma aula, uma oficina para poder fazer essa manobra de primeiros socorros. Tem alguma forma, doutor, de quem está nos assistindo agora em casa, chamar também o SAMU para ensinar essa manobra em uma escola, em uma instituição que tem a presença de crianças? Com certeza. Nós temos no SAMU um projeto chamado SAMU nas escolas. É um trabalho que nós fazemos, primeiro, para as crianças aprenderem o que é o SAMU, saber como chamar o SAMU. Nós temos um problema sério dentro do SAMU. Até o ano passado, nós tínhamos quase 40% de trotes no SAMU. E quando você vai para a escola, você realmente consegue mostrar primeiro o que é o SAMU, a importância que tem. E faz com que a criança também aprenda essa aí, porque nós temos um grupo. A gente vai para a escola, a diretora arranja uma área para a gente dá um treinamento para eles, básico, e com isso aí eles já têm um conhecimento de tentar pelo menos salvar uma vida dentro da própria escola. É importantíssimo e é realmente o diferencial entre salvar uma vida. Doutor Guatassara, muito obrigada pela sua participação. Henrique, vem cá. O Henrique já deu uma sentadinha ali, deu uma canseira aqui na hora de fazer a apresentação. Agradecer também aqui ao Henrique, a Gabriela, que fizeram essa demonstração. Socorristas mirim, socorristas júniores, que já sabem também fazer esse procedimento de primeiros socorros. Como o doutor Guatassara bem orientou aqui, é importantíssimo esse conhecimento e é importante também que a lei seja cumprida. Existe uma lei chamada Lei Lucas, que determina desde 2018 que instituições, escolas, creches tenham pelo menos 1/3 do seu pessoal treinado para atender esse tipo de situação. Isso evita muitos problemas, muitas complicações. É importante também que as instituições sejam fiscalizadas para que essa lei seja cumprida e situações de engasgo não acabem terminando em tragédia. Gustavo, é com você. É um serviço, né, Fábio, que pode salvar vidas dos pequeninos. Muito legal ver que a Gabriela, tão pequenininha, já sabe também, junto com o Henrique, o que fazer nesses momentos. Muito obrigado, olha só, da nossa socorrista mirim, que salvou o Henrique. Muito legal ver que as crianças também podem ajudar, porque às vezes a gente não vê o pai junto, né? Então, isso pode acontecer na escola, numa brincadeira entre os amigos. Então, é muito importante que as crianças também tenham essa noção básica e que as instituições cumpram, né, a Lei Lucas para que esse serviço seja ensinado, porque, de fato, repetindo, é para salvar muitas vidas. Fábio, muito obrigado. Agradeço ao doutor Guatassara e também aos nossos socorristas mirins que deram um exemplo e tanto. Tudo daqui a pouquinho vai estar no G1 Pará para você ver e rever e aprender, né? Quando chegar uma situação dessa de engasgo, primeiro, calma, como a Fábia disse no início da entrada ao vivo, e depois é só seguir os procedimentos, vai dar tudo certo. Obrigado, Fábia, mais uma vez.